Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus por essa tão rica oportunidade aqui estarmos nesta manhã, para mais uma vez estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Dessa feita vamos fazer uma oração, logo em seguida nosso jovem Mateus, ele vem louvar o Senhor com 2 hinos sugeridos pela nossa lição na manhã deste domingo. Vamos orar, né? Quantos mais assim necessitam de oração? Oremos. Pai amado, Deus bendito, Deus de Abraão, de Isaac e Israel, graças te damos, Pai bendito, Deus eterno, por aqui estarmos nesta manhã, louvando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor. Te agradeço, Pai bendito, Deus querido, pela vida de cada um e cada um que aqui já tem chegado, Senhor. Mas peço-te, Pai bendito, Deus eterno, por aqueles que ainda estão pelo caminho, vai trazendo, vai guardando, vai dando um livramento para que eles possam também chegar até aqui, Senhor. E te apresento também a cada um, meu Pai querido, Deus amado, na qual estão a nos assistir neste momento, Senhor. Continua a sustentar com a destra da tua justiça, Senhor. Permanece conosco, é o que te peço e também já te agradeço. Em o nome de Jesus. Mateus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia no hino de número 427. Perdão, a harpa cristã. No hino de número 427. De pesar estás cercado, és provado pela dor, de sofrer estás cansado e também do teu labor. Vai orando, ao soprar o furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Nas doenças, incertezas que tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando, ao soprar o furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus como em fervor, pois as faltas te releva e mitiga a tua dor. Vai orando, ao soprar o furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder, presto ajuda pode dar-te, teu pedido responder. Vai orando, ao soprar o furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Glória a Deus. Hino de número 432. Todos juntos. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para
para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, glória a Deus. Nosso dirigente. Glória a Deus. Graças a Deus pelos 2 hinos congregacionais na qual nós já louvamos ao Senhor. E dessa feita iremos assim fazer a apresentação da lição na manhã deste domingo, para que você que está em casa possa se inteirar do assunto na qual nós estamos a estudar nesta manhã, e você que está aqui a participar junto conosco também, e juntos possamos interagir. Na manhã deste domingo iremos estudar a lição de número 2, que vai nos falar despertamento espiritual, um milagre. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Nossa leitura diária: na segunda-feira lemos Salmo 57, verso 8, despertando a vida de louvor. Na terça-feira, Provérbios, capítulo 8, versículo 17, despertando a vida de oração. Na quarta-feira, Isaías, capítulo 50, versículo 4, despertando para aprender. Na quinta-feira, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, despertando o dom. Na sexta-feira, Isaías 51, versículo 9, despertando para a peleja. E no sábado nós lemos Romanos capítulo 13, versículo 11. É hora de despertar. Objetivos da nossa lição. Temos o objetivo geral, que é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Objetivos específicos: explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento.
Terceiro, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Ponto central da nossa lição nos diz: a submissão à vontade de Deus gera despertamento espiritual. Tópicos desta lição. A nossa lição na manhã deste domingo está dividida em 4 principais tópicos. Primeiro, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Segundo, as finalidades do despertamento. Esse tópico subdividido em 2 subpontos. Primeiro, a restauração nacional de Israel. Segundo, a restauração espiritual de Israel. Terceiro tópico da nossa lição: Deus cumpre as suas promessas, dividida assim em 3 subpontos. Primeiro, a fidelidade de Deus em suas promessas. Segundo, Deus renova as suas promessas de bênçãos. Terceiro, Deus renova a fé dos abatidos. Quarto tópico da nossa lição: o despertamento torna os homens obedientes à palavra, subdividida assim em 2 subpontos. Primeiro, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias capítulo 12, do versículo 44 ao 47. E o segundo subponto diz: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Síntese de cada tópico. Síntese do tópico primeiro: o despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Síntese do tópico segundo: as finalidades do despertamento envolveu as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Síntese do tópico terceiro: Deus é fiel em cumprir suas promessas, dada ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. E a síntese do tópico 4 vai nos dizer: um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Nossa leitura bíblica em classe. Convidamos a você que está em casa e a você que está aqui conosco na manhã deste domingo para nos acompanhar na leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, e depois nós vamos para Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vamos fazer assim essa leitura na manhã deste domingo. Esdras, capítulo 1. Nós estamos aguardando para que você que está em sua casa possa pegar a sua Bíblia também, se não tiver o exemplar da lição bíblica da escola dominical, e abra e nos acompanhe para que você possa estar inteirado daquilo que estamos a estudar na manhã deste domingo. Viu, meus irmãos? Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Depois vamos para Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós,
de todo o seu povo. Seja Deus com ele e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas. Versículo 4, eu convido todos, você que está em casa e você que está aqui conosco, a juntos citarmos o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória a Deus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Dessa feita, meus amados irmãos, está aqui conosco o nosso presbítero dirigente da congregação, e eu quero convidar ele assim para fazer conosco a leitura do texto áureo. Vai ser feita como fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical. Ele fala e a gente repete. Viu, meus amados irmãos? Glória a Deus. Desejamos cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bem, então vamos fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. Texto áureo. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos, do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feito isso, meus amados irmãos, como assim já dissemos, a nossa lição está dividida em 4 principais tópicos na manhã deste domingo, para que possamos, assim, nos debruçar bem diante dela. Queremos avisar você que está em casa e que tem condições, antes de começarmos aqui, e que tem condições de estar aqui, venha. Venha, porque a aula presencial, ela é mais eficaz do que a aula
transmitida aí via online. E os irmãos que estão em casa, que não têm condições, aproveite este momento aí para que possa também aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Se quiser interagir conosco, e é interessante que você interaja, faça sua pergunta através do aplicativo. Os irmãos que estão aqui nos auxiliando, fazendo esta live, ele vai notar a sua pergunta e nós vamos, assim, na medida do possível, respondê-la. Viu, meus amados irmãos? E os irmãos e as irmãs que estão aqui, também fiquem à vontade para interagir juntamente conosco. Está feito de uma maneira diferente, mas a dinâmica é a mesma. É uma sala de aula, é uma escola bíblica dominical, e a interação é um dos métodos de eficácia para assimilarmos melhor o que estamos a aprender na manhã deste domingo. E no primeiro tópico da nossa lição vai falar: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O segundo ponto fala as finalidades do despertamento. O terceiro fala: Deus cumpre as suas promessas. E o quarto, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. E dessa feita, meus amados irmãos, como está aqui nosso presbítero Ademário, eu vou pedir assim para ele já dessa introdução, falando um pouco da nossa lição, do primeiro tópico da nossa lição, fala: despertamento espiritual emana do próprio Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estamos de posse de mais uma maravilhosa lição, tratando sobre essa ser a segunda lição desse novo trimestre. Como o nosso presbítero Emanuel, dirigente da Escola Dominical aqui de Gedu, já tem dito, com o título de Despertamento Espiritual, um milagre. Então, muitas coisas, pontos históricos, geográficos, literários, revelações, são muita coisa boa para nós extrairmos dessa lição de hoje. Tanto para os irmãos e as irmãs que estão aqui de forma presencial, como também você que está em casa nos acompanhando, possamos nos enriquecer através da palavra de Deus e ter uma alimentação sólida espiritual, para que possamos ter uma vida cristã bastante equilibrada na sociedade pós-moderna na qual nós vivemos. Mas desde já queremos externar assim a nossa gratidão a Deus e também aos irmãos que têm nos acompanhado nessa live, o irmão Edilson Silva, Moisés Pereira, Daniel Batista, enfim, outros irmãos assim, Sueli, né? A esposa de Marconi, dirigente da campanha, está nos acompanhando também. Então, Deus abençoe os irmãos que com muito carinho, amor, têm essa vontade de aprender a palavra de Deus através da escola bíblica dominical. Mas, meus queridos irmãos, nós vamos pontuar aqui algumas coisas nessa lição de hoje, porque aqui despertamento espiritual, como foi também Daniel na primeira lição, ele orar por um despertamento. Então, a palavra-chave, por enquanto, ainda está em despertamento. E isso é interessante, por quê? Porque exatamente no versículo 1 e o versículo 5 da leitura bíblica em classe, tem essa palavra despertou. E a gente precisa primeiro entender, dentro desse contexto, na língua original, o que significa esta palavra. Então aqui no primeiro versículo diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, aí vem, despertou o Senhor. Ponto. Então vamos pontuar aqui essa palavra despertou nesse texto. Depois no versículo 5 também tem a mesma expressão quando diz: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou. Então, quando nós vamos pesquisar nesse texto, essa palavra despertar, a gente vai ver no hebraico que é muito interessante, porque vai existir outros contextos com despertamento que não vai estar com essa mesma palavra despertar. Então, por isso que é bom quando nós realmente adretamos fazermos uma exegese bíblica para entendermos assim a profundidade do que é esse despertamento espiritual dentro deste texto. Então, pesquisando sobre essa palavra despertamento,
eu quero aqui trazer para você o seguinte. A palavra no hebraico, ela vai trazer o sentido de mover-se, ou seja, se levantar. A palavra no hebraico, dentro de despertar, nesse contexto aqui de Esdras. Então, está na conotação de mover-se, levantar-se. E a raiz da palavra hebraica, a gente extrai dela irn. Irn, no hebraico, quer dizer cidade. Com profundidade maior, quer dizer cidade urbanizada, ou seja, urbanização. E é muito interessante quando nós aprendemos dentro dessa etimologia da palavra, fazendo assim essa exegese bíblica, porque a gente vai ver exatamente o que Deus faz esse despertamento nesse rei. Então, tendo dentro desse contexto, o que é que a Bíblia está nos ensinando? Dizendo exatamente que quando Deus desperta o rei Ciro, é como Deus estivesse dizendo, então Ciro, pega este povo a ir à cidade de Jerusalém, para uma renovação. Então, por isso que é interessante nós sabermos. E quando tratando de urbanização, ou cidade urbanizada, que está no profundo desta raiz dessa palavra hebraica, então, Jerusalém tinha que ser uma cidade urbanizada. E o que é esse fenômeno da urbanização? Todas as vezes que acontece esse fenômeno da urbanização, é quando uma população urbana, ela está maior do que uma população rural. Aí se dá esse fenômeno chamado urbanização. E o que é que traz como característica positiva isso? É porque toda cidade urbanizada, ela vai ter poder econômico, poder político e poder religioso, que é o poder espiritual. E é exatamente isso que Deus queria nesse contexto, para que o povo voltasse a Jerusalém, para reerguer a cidade, os muros, não é? O templo e também a vida espiritual. Então aí a gente começa a entender que dentro dessa etimologia da palavra, na raiz do hebraico, a profundidade daquilo que Deus faz para cumprir os seus propósitos. E isso é muito interessante, porque nós precisamos entender que dentro desse contexto que nós estamos vendo nessa lição de hoje, Deus, para cumprir o seu propósito da obra redentora, não só para Israel, mas para toda a humanidade da terra, que viria o Messias, então primeiro teria que tratar nessa cidade santa chamada Jerusalém, porque de lá é que viria, lá da nação de Israel, o Messias. Então Deus tinha que tratar de uma forma muito especial para que o Messias viesse dessa cidade. Então por isso que Ciro é despertado pelo Senhor a exatamente cumprir várias profecias dos 70 anos de cativeiro chegasse ao seu final, através dele, que é o rei da Pérsia. Ou seja, Ciro, ele agora, como é despertado pelo Senhor, e nós vamos discorrer aqui alguns textos da leitura bíblica em classe, para nós entendermos como deu esse despertamento de Deus na vida desse rei pagão, não é? Porque os persas, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Mas mesmo assim, Deus o escolheu para que tivesse esse retorno para a reconstrução da cidade dos muros de Jerusalém, tanto quanto o templo e a vida espiritual daquele povo. Então nós vamos entender aqui que no primeiro versículo, quando diz, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o que dá para nós entendermos? Que há um ano ele já estava reinando lá na Babilônia, porque ele conquista a Babilônia, e aí agora passa a ter o seu apogeu de reinado, e aqui nesse contexto de Esdras, ele já está aqui enfocando que ele já está há um ano reinando naquele lugar. E é exatamente quando vai se dar esse despertamento do Senhor sobre Ciro. Outra coisa pontual é o versículo 2, quando diz assim de Ciro, ou seja, Ciro que está falando, né? O rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus. Então, tudo na Bíblia a gente precisa entender. Quando Ciro diz assim, porque quem era Ciro? Um rei pagão, que era um rei da Pérsia. Era um politeísta, adorava vários deuses. E de repente agora a gente vê no texto, esse mesmo homem politeísta dizendo, o Senhor dos céus. Então, quando ele pontua aqui chamar o Senhor dos céus para o Deus de Israel, ele está reconhecendo que o Deus de Israel é o Deus sobre todos os deuses existentes sobre a terra.
é o Deus Altíssimo. E isso é muito relevante nós entendermos que um rei pagão, enaltecendo esse Deus único e poderoso, ao qual era e é o rei de Israel, como é o rei da igreja, como é o Deus da igreja hoje também. Então, por isso que é muito eficaz nós pontuarmos cada detalhe disto aqui. Então, a gente vê aqui que ele enaltece exatamente a Deus, e a gente tem que entender isso aqui, gente, que eu tenho que pontuar para você, porque a Bíblia, Elias, entre as entrelinhas, a gente precisa entender. Como é que um rei pagão, ele pode reconhecer que há um Deus único e soberano, que é Deus sobre todos os deuses? Então, os historiadores e os estudiosos, e tem sentido o que eu vou falar, dentro da pesquisa que nós fizemos, obviamente aqui ele tinha conselheiros judeus, para que ele falasse com tanta firmeza, para ele que falasse com tanta convicção desse Deus de Israel que ele não conhecia. Então certamente lá no seu palácio tinha os conselheiros, e muitos conselheiros desses eram judeus, para poder ele falar com tanta veemência do Deus de Israel, porque jamais um rei pagão ia falar de um Deus que ele não conhecia. Então, certamente os estudiosos, dentre suas pesquisas, eles vão aderir, e nós concordamos, que existia conselheiros judeus para orientar o rei Ciro conforme esta profecia, e saber quem era esse Deus que estava se utilizando dele para o cumprimento dela. Então, é bom nós pontuarmos isso também. E depois ainda tem outra coisa, outro detalhe interessante, aqui no versículo 5, que diz assim: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, que são duas tribos de Israel, porque o cativeiro babilônico foi direcionado a essas duas tribos, Judá e Benjamim, que faziam parte do reino do sul, que a capital era Jerusalém, porque o reino do norte, que são 10 tribos de Israel, ficaram cativos no cativeiro assírio, para a gente não confundir as coisas. Então, 10 tribos, quando teve a separação, levaram a ser do cativeiro assírio, o reino do norte, com a capital Samaria. Mas aqui não, aqui está se tratando do reino do sul, com a capital Jerusalém, que é onde tinha somente essas duas tribos, que era Judá e Benjamim. E também outra coisa a pontuar, Elias, porque Deus, de uma forma muito especial pontua essas duas tribos, que é exatamente o reino do sul. Porque essas duas tribos, elas não se misturaram, perdendo a sua nacionalidade judaica. Porque o reino do norte, quando ficaram cativos na Síria, os judeus e as judias se misturaram com os assírios. Tiveram até filhos, e isso aí misturou a nacionalidade. E Jesus não poderia vir dentro desse contexto. Jesus tinha que vir dentro de uma raça original judaica. Então, por isso que Deus pontua aqui Judá e Benjamim, de Judá principalmente, e viu o Messias de lá, porque eles não se misturaram com os babilônicos. Não é interessante isso, né? Como Deus trabalha de forma tremenda para os seus propósitos ser realizados, principalmente tratando da obra de redenção, né? Porque o Messias, que é Jesus Cristo, veria de lá, de Judá. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, porque ele vem de Judá, e exatamente essa tribo não se mistura no cativeiro babilônico lá. E como eu já pontuei também aqui, Elias, em meio à crise nós temos como extrair oportunidades para a nossa vida, porque é exatamente nesse cativeiro babilônico aonde vai surgir as sinagogas. E o que era a sinagoga para os judeus que até hoje funcionam? Era um lugar como esse aqui, como esse templo, que eles se reuniam e se reúnem para adorar o seu Deus Yahvé, para ler a palavra em hebraico, que é a língua deles. Então eles se reúnem primeiramente para ler a palavra e adorar o seu Deus Yahvé. Então, em meio a essa crise que foi o cativeiro babilônico, eles extraíram essa oportunidade, né, de ter as sinagogas para que eles pudessem se reunir e não se misturar com Deus pagãos, adorando somente o seu único e verdadeiro Deus. E outra coisa aqui nessa parte introdutória, Elias, é nós entendermos que ele aqui fala desses pais de Judá e Benjamim, que o Espírito de Deus também os despertou para subir a edificar a casa. Então esse despertamento não só foi Círio no cumprimento da profecia, que está lá em Jeremias, como também está em Isaías, mas também Deus despertou os próprios judeus, né, os pais dessas tribos, para que ele entendesse o cumprimento dessa profecia e que realmente retornassem para o cumprimento de reconstruir a cidade, os muros, o templo e também a vida espiritual. Então, por isso que nessa palavra introdutória, Elias, é bom nós
pontuarmos essas coisas. Depois tem mais coisa para falar. Pode continuar. Glória a Deus. Muito bem, nosso presbítero Ademário, nas pontuações na qual ele fez com bastante propriedade. E como os irmãos bem me conhecem, eu gosto de estar interagindo com os irmãos. E a gente já falou aqui domingo passado sobre despertamento, o que era o despertamento, né? E o nosso presbítero, ele foi bem enfático quando disse que o despertamento não salva ninguém. Não é isso, meu presbítero? Bem enfático quando ele diz que o despertamento não salva ninguém. E o primeiro tópico da nossa lição fala: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. E agora, se não salva, mas vem do próprio Deus, é algo para a gente ficar matutando na cabeça, né? Usando o nosso linguajar nordestino, ficar matutando, pensando. E eu ainda vou agregar mais uma coisa para apimentar. E a oração também não traz despertamento, não. Isso. Porque a oração já é um despertamento de Deus na gente. Vocês entenderam? Não é a oração que traz despertamento. Quando nós estamos orando, é porque já fomos despertados por Deus para orar. Porque aqui para a gente, como é difícil o cristão orar. Isso. Se Deus não despertar a gente para a oração, meu Deus do céu, só a misericórdia do Senhor. É de dentro, mas quem faz esse despertamento, Deise, é o próprio Deus através do Espírito Santo. É como Elias disse: se Deus não nos despertar, ai de nós. Isso. Para ilustrar para você poder entender. Você está dormindo. Aí de repente você se acorda assustado. Você fez o quê? Despertou. Mas cabe a você e a mim se levantar ou não. Prosseguir adiante. Você se despertou alguma coisa. De repente você dormiu preocupado com o horário de trabalhar. Aí você, quem trabalha, bota o relógio para despertar, o celular. Muitas vezes se acorda antes, não é isso? Pelo costume. Porque você despertou, aí você faz, mas ainda não está na hora não, vou dormir mais um pouquinho, não é isso? Então veio o despertamento, mas você preferiu não obedecer àquele despertamento. O despertamento, ele vem de Deus. Mas Deus, ele nos permite o livre-arbítrio de eu atentar para esse despertamento ou não. É aquilo que a gente costuma dizer, a luzinha no final do túnel. Eu estou vendo. Aí eu despertei, está tudo escuro. De repente eu levantei minha cabeça e vi uma luz no fim do túnel. Me deu um ânimo, eu vou. Mas daqui a pouco eu esmoreço as minhas forças e desisto. Parei pelo caminho. Por isso que o despertamento, ele não nos salva. O que nos salva, como o nosso presbítero disse aqui domingo passado, é perseverança, é permanecer naquilo que Deus nos despertou para fazer. Deus me despertou Daniel para fazer uma oração. Se Daniel não quisesse orar, Daniel não ia ficar por aquilo mesmo ali, acabou-se. Aí Daniel, ele assentou no seu coração de obedecer o despertamento que Deus colocou dentro do seu coração. Assim como o despertamento, ele foi direto no coração de Ciro. Deus despertou Ciro, falou de algo para ele, despertou ele. Aí como o nosso presbítero disse que também era costume dos impérios no passado, sempre ficar com alguns sábios, ficar com alguém ali no palácio, os estudiosos pegavam os pergaminhos, iam ler, tudinho, e passou para ele. Aí ele, me lembrei, que o Deus do céu, um dia eu tive um pensamento, é feito um pensamento que vem na nossa cabeça. Eu tive um pensamento, não é a ver com... Eu creio que acontece no nosso presbítero Ademar, com os irmãos que estão aqui, que você está em casa. Muitas vezes eu estou aqui, ó, lendo a palavra, pensando, aí Deus dá aquela luzinha. É como a gente diz, Deus me deu uma palavra, Deus me despertou para aquela palavra. Vai ser um decreto, vai ficar só naquilo mesmo. Por exemplo, meu presbítero Ademar chega para mim e diz: Elias, quarta-feira tu vai trazer a doutrina. Eu, eita Jesus amado, e agora? Que foi que já passou? Ai Deus, Tribunal de Cristo me despertou. Ele, agora cabe a mim vir aqui, ó. Cabe a mim vir aqui meditar tudo que fala sobre o Tribunal de Cristo, o que é, como é que vai ser, aonde é que vai ser. Mas eu só ficar assim, Tribunal de Cristo, eu vou falar sobre o Tribunal de Cristo,
Aí quando eu chegar aqui na quarta-feira, que o meu presbitério me der a oportunidade, eu vou ficar desse mesmo jeito. O tribunal de Cristo é porque o tribunal de Cristo é somente, mais nada. Porque deu despertamento, mas Deus sabe que eu tenho as condições de ir buscar, de cavar o poço, de ir. Porque aquilo que é para mim e você fazer, é para eu e você mesmo fazer. Porque o despertamento, como diz aqui, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Ele que nos desperta para fazer a sua obra. Ele chega para a irmã Aminadab e diz: Aminadab, escola dominical. Aminadab, é mesmo, aí vai. Mas chega para o irmão Elias, escola dominical. Ele, eita, mas hoje não. Estou meio cansado, não vou não. Não fui. Então, parei por ali. Deus me despertou, mas eu não dei ouvido à voz de Deus. Então, o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. E é por isso que o autor da lição, ele coloca despertamento espiritual, um milagre. É por isso que ele disse, um milagre. Porque o que é um milagre? Me ajudem? O que é um milagre? Oi? Eu não entendi a primeira palavra. Uma dádiva de Deus. Nossa irmã Aminadab diz ali, uma dádiva de Deus. E é isso mesmo. Milagre é algo que o ser humano não pode fazer. Simples. É algo que é impossível para mim. É impossível. É algo que muitas vezes a gente chega no médico e diz: olha, tu tem fé? Tu crê em Deus? Porque aí só Deus disse, pronto, isso é um milagre. É aquilo que eu e você não podemos fazer de maneira nenhuma. Eu posso pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, como estamos falando aqui na manhã deste domingo, mas quem vai te despertar é o Espírito Santo do Senhor. Quem vai dar aquele saculejo é o Espírito Santo do Senhor. E outra coisa ali, entendermos que milagre ele está no campo sobrenatural. Essa palavra sobrenatural já dá para entendermos que são duas palavras. Sobre, em cima. Sob é o que está embaixo. Sobre é o que está em cima. Então, o que é natural? Natural somos nós. Tudo que foi criado por Deus é natural, somos nós. Então, quando nós intitulamos sobrenatural, é algo que está acima do natural. Se nós somos parte deste natural, o que está em cima de nós é Deus. Então, por isso que milagre está no campo sobrenatural. Porque só cabe agora a quem? A Deus. Porque o humano que está nessa dimensão natural não consegue mais realizar nada. É o que Elias acabou de falar. A ciência, quando vem através da medicina, ela tem sua limitação. Então, o que o resta para o médico dizer? Rapaz, aí agora tu é cristão, sou. Usa a tua fé. Porque a medicina é tão somente até aqui, porque é o campo natural. Aí então ele diz aqui, então vá para o campo agora sobrenatural. Somente Deus pode realizar esse milagre na sua vida. E é aí que se dá os milagres no campo sobrenatural. Muito bem, glória a Deus. Encerrando esse primeiro ponto da nossa lição, para a gente seguir mais adiante, que diz, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Deus usa instrumentos, ele usou Daniel em suas orações, para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento foi o próprio Deus. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. A gente não pode dizer, prever, fazer uma, como é que se diz, uma regra de 3 na matemática. A regra de 3, eu faço a regra de 3, vai dar isso aqui. O Espírito Santo vai fazer assim. O Espírito Santo vai fazer assado. Não. É imprevisível. A gente não pode calcular. A gente não pode mensurar. É o que Jesus Cristo disse para Nicodemos. O vento sopra onde quer. Vai para um lado, vai para o outro. Mas tu não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Mas o vento está soprando. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E assim ele explicando a atuação do Espírito Santo na operação do novo nascimento para Nicodemos. Que Nicodemos queria entender as coisas de maneira natural. Quando Jesus Cristo falou de novo nascimento, é Nicodemos.
Já veio na nossa mente. Como é que pode um homem já velho, feito eu, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus, não. Isso vai para o sobrenatural, Nicodemos. Não estou falando de coisas naturais, não, Nicodemos. É de sobrenatural, da ação do Espírito Santo. E é por isso que é imprevisível. A gente não pode fazer uma regra de 3, uma aritmética para dizer o Espírito Santo vai trabalhar assim. O despertamento é um mistério. Nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Mas o interessante, mas aqui ainda, que o autor bota na lição, quando ele diz isso, que nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus, mas ele diz que nós podemos ver o resultado do despertamento. E até mesmo sentir a operação. Nós podemos ver e sentir, mas nada sabemos nem entendemos, mas aceitamos por fé. Vamos lá. O segundo ponto da nossa lição na manhã deste domingo fala as finalidades do despertamento. Aí o primeiro subponto, ele vai nos falar de a restauração nacional de Israel. E o segundo, a restauração espiritual de Israel. Eu quero enfatizar aqui, pontuando, para que você entenda. Deus, quando opera um despertamento em alguém, é só por operar o despertamento ou tem uma finalidade, ou tem um propósito? Muito bem, tem finalidade, tem propósito. É uma redundância, mas é só para ficar aí gravado na sua memória, para você entender. Se Deus despertou algo em você, algo em mim, algo para a sua igreja, é porque tem um propósito, tem uma finalidade. Se Deus te despertou de madrugada, você se acordou com aquela voz no seu ouvido, vai orar, é porque tem um propósito, tem uma finalidade. Não sei se de vez em quando acontece comigo, eu desperto assim de madrugada, eu já sei o que é. Vez por outra, eu desobedeço. Não sou perfeito, mas o bom é obedecer, viu? O bom é obedecer. Porque muitas vezes o cansaço da vida cotidiana, a gente fica lá relutando. Mas o bom é obedecer, viu? Obedecer. Quando Deus despertar, obedeça. Então, tem uma finalidade, tem um propósito. E muitas vezes nós estamos como os israelitas, os judeus, né, que foram as duas tribos que ali estavam, as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, que estavam. Foi até bom o nosso presbítero pontuar isso aqui, porque isso aqui já tira aquela porque judeus e samaritanos não se falam, não é isso? Aí está um dos motivos, porque os samaritanos era a mistura do povo israelita com o povo assírio. Foi exatamente o que o nosso presbítero falou. Quando o reino do norte, que eles foram levados cativos muito antes do que o reino do sul, foram escravizados pelos assírios, os israelitas ali não tubiaram em dois pensamentos não, se misturaram logo com o povo ali, começaram a ter casamentos ilícitos. E desses casamentos ilícitos surgiu os samaritanos. E é por isso que os judeus e samaritanos não se falam. Aí já criou aquela rivalidade, já criou aquela barreira ali. E é por isso que quando a gente vai ver mais na frente, que a gente está estudando os livros de Esdras e Neemias, a gente vai ver mais na frente, vai entender porque que quando Neemias começa a fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém, se levantam os samaritanos contra Neemias. E Neemias não permite que os samaritanos venham ali o ajudar por diversos motivos. E esse é um dos motivos. Coisa que a gente vai ver mais na frente, na lição na qual nós estamos a estudar. E Judá, quando é levado cativo, anos após o reino do norte já ter caído, eles não se misturam, como nosso presbítero ali já falou, mas eles precisavam de um despertamento. E esse despertamento tinha uma finalidade. Os judeus, eles estavam com falta de entusiasmo. Eles não tinham mais entusiasmo de louvar o Senhor,
Eles não tinham mais entusiasmo de pegar as suas harpas, tocar e cantar belos hinos ao Senhor. Um dos salmos vai nos dizer que eles tinham pendurado as suas harpas nos salgueiros lá. Tinham esquecido como eram os belos cânticos de Jerusalém. Eles não tinham mais prazer, porque sentiam saudade da sua terra natal e não tinham aquele mais entusiasmo. E era necessário agora, passado esses 70 anos de cativeiro, que Deus desse assim, ó, um saculejo, uma luz, para que eles despertassem esse entusiasmo, voltasse, para que eles viessem a louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é algo que nós podemos aplicar para nós nos dias atuais na qual nós estamos vivendo. Quantos crentes estão sem entusiasmo de vir para o templo? Quantos crentes estão presos no seu sofá, na sua cama, e não é por enfermidade não, viu? Não é por enfermidade não. É porque estão sem entusiasmo. Deixaram ser escravizados e se esqueceram como é bom estar no templo. Se esqueceram como é bom em adorar o Senhor na beleza da sua santidade, no templo junto com os outros irmãos. Se esqueceram como é bom estar de acordo com o Salmo 133. Porque Davi, quando ele cita esse salmo, ele está falando de um culto. Ele está falando de uma reunião no templo. Aí Davi olha e diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele diz, é como óleo precioso que desce pela cabeça e vai descendo pela barba e pelas orlas de Arão. Ou seja, que vai unindo, vai untando os irmãos, trazendo mais comunhão, e eles podem agora louvar e engrandecer o nome do Senhor. Era o que Davi estava dizendo no Salmo 133. E muitos estão sem esse entusiasmo, como os crentes estavam lá no exílio, os judeus no exílio, estavam sem entusiasmo. Ou seja, estavam esquecidos das promessas que Deus tinha feito. Aí Deus, é por isso que é Abacuque, salvo engano, que diz, aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, aviva a tua obra. Aí quando o Abacuque ele cita esse versículo, que ele diz, aviva, Senhor, a tua obra, no meio disso, quando ele pede, porque nós somos fadados ao esquecimento. Nós temos esse probleminha de nos esquecermos daquilo que aconteceu. O tempo vai passando e a gente vai se esquecendo. Aí por isso que Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. Aí no meio dos anos, aviva a tua obra. Ou seja, quando eu estiver me esquecendo, dá aquele despertamento novamente em mim, Senhor. Me saculeja, me lembra das tuas promessas. Faz-me lembrar. Porque tantos são os intempéries desta vida que muitas vezes a gente se esquece das promessas que Deus tem nos feito. Assim como os judeus estavam esquecidos, que era apenas 70 anos. Jeremias passou ali, profetizando mais de 40 anos ali, aquela nação, dizendo, é só 70 anos, é só 70 anos. Aí Deus desperta Daniel vai orar, Daniel vai ler a palavra e ver que aquilo que Jeremias profetizou, já era chegado o tempo. O tempo já era chegado. Aí começa o despertamento. E a gente vai ver que nem todos deram crédito a esse despertamento. A gente viu na lição passada que alguns não quiseram retornar para Jerusalém, que alguns preferiram ficar ali na situação de zona de conforto, na qual nós chamamos zona de conforto, e Deus não nos chamou para ficarmos na nossa zona de conforto, não. Deus nos chamou, Deus está nos despertando nesses últimos dias para irmos para a frente da batalha. Não é ficar na zona de conforto, não. Deus nos chamou para estarmos à frente da batalha. Porque Ele é o nosso escudo e o nosso broquel. Ele está diante de nós. A sua palavra diz, eu irei adiante de vós. Ele é quem vai adiante de vós. E nós temos que estar ali na linha de frente também, orando, jejuando, lendo a palavra. E os judeus ali estavam sem entusiasmo. Os judeus ali estavam com a falta de um lugar de adoração. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus que nós não temos falta deste lugar, Aldemário. Mas os judeus não tinham um lugar. Por quê? O templo foi destruído. Eles não tinham este lugar.
Eles sentiam falta. E era necessário que o templo fosse reconstruído para que tivesse um lugar ímpar onde os judeus pudessem adorar a Deus. Porque eu não posso sair daqui desse templo aqui que nós foi consagrado ao Senhor para que adorarmos a Ele e adorar num lugar profano. De maneira nenhuma. E eles não tinham esse lugar. Mas com o cativeiro babilônico, como já foi dito aqui no nosso presbítero Aldemário, foi criadas as sinagogas, lá na Babilônia e outros locais. Mas era necessário o templo, na qual foi construído, que era um símbolo da religiosidade de Israel, do povo de Israel, do Deus de Israel. Era necessário tudo isso. E agora veio o edito para que o povo retorne e reconstrua o templo. Coisas que nós vamos ver, os intempéries, os problemas que tiveram tanto mais na frente para construir esse templo. E a falta de moralidade que estava ali no povo, no meio do povo de Israel. Por isso, a necessidade, a finalidade do despertamento, para que viesse trazer, é só um upgrade a mais daquilo que está na lição, viesse trazer entusiasmo ao povo. O despertamento veio trazer para que o templo fosse reconstruído, e o despertamento veio também para que a imoralidade que existia ali fosse afastada, como também restaurar a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Deus, quando chega o tempo, é o Kairos. Nós estamos falando aqui do Kairos, né? É o Cronos, né? O Cronos, que é o tempo do homem, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Quando chegar o Kairos de Deus, na minha e na sua vida, na vida da igreja, os desígnios e propósitos de Deus têm que acontecer. Acontece. Promessa de Deus, meu irmão, minha irmã, que a gente costuma dizer, é com prego batido e ponta virada. Ela se cumpre. Deus prometeu que o povo ia ficar cativo 70 anos, e depois de 70 anos ele ia livrar. Deus prometeu, está prometido. Ele deu o tempo. E Deus foi tão misericordioso, meu presbítero, que ele ainda deu o tempo. É 70 anos. Se você quiser, pode até contar isso, 70 anos e esperar. É 70 anos. Vai esperar. Ia trazer de volta e ia restaurar Israel. E o exército, o povo que colocou Israel como sob submissão, escravizou, ia ser destruído. Ia ser derrotado também. Ia vir um juízo sobre eles também. E passados 70 anos, foi exatamente o que aconteceu. A Babilônia foi subjugada pelos medos e persas. E o povo de Israel, Judá e Benjamim retornaram do cativeiro, para quem quisesse retornar, porque Deus sempre ele nos deu esta opção. Tem um pastor que eu assisto muito o comentário dele, ele diz assim: nós temos o livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas. A gente escolhe. Deus não vai se interferir em nada disso aí. Ele dá o despertamento vem dele. Ele dá a opção, você vai por aqui ou por aqui, a gente escolhe. Mas tem uma coisa que a gente não escolhe. O que é? As consequências das nossas escolhas. Porque já está aqui, ó, na Bíblia. Se eu escolher o caminho estreito, como o próprio Jesus disse, eu vou herdar a vida eterna. Se eu escolher o caminho espaçoso, eu vou herdar a corrupção, o inferno. É o que está na Bíblia. Não estou acrescentando nem diminuindo. É o que está na Bíblia. Mas se fizermos as nossas escolhas certas, andarmos na verdade, andarmos na luz, como na luz Ele está, fizermos aquilo que Ele nos ordena, que Ele nos despertou para fazer, não tem para onde, meu irmão. É uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus. É uma eternidade ao lado de Cristo Jesus. Crendo nas suas promessas. Vamos lá. Embora fosse rei,
de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, a fim de que ele cumprisse aos seus desígnios relativos ao povo de Israel. Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém e em Judá, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Veja bem como nosso Deus é maravilhoso. A sua onisciência, a sua presciência. Ele usou Isaías praticamente 2 séculos antes e disse, olha, ainda disse o nome, Ciro, o meu ungido, ou seja, o meu escolhido. Esse é que vai fazer que tudo volte, que a Babilônia seja subjugada, que Judá e Benjamim voltem para cá, que o templo seja reconstruído. É esse aí que eu vou usar. Como ele usou também, o profeta, agora me falha a memória, na época que o reino foi dividido. Ele disse que surgiria um rei, disse até o nome, Josias. E esse aí foi 3 séculos. 3 séculos. Disse, Josias vai trazer um grande avivamento a este povo. E aconteceu. Está lá na Bíblia, está aqui na Bíblia, registrado. Porque assim é o nosso Deus. Ele sabe do amanhã antes mesmo dele vir. Ele sabe de tudo. Por isso que ele diz, vai ser assim, 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 assim. E acontece. Vamos lá. A restauração espiritual de Israel. Antes do exílio, veja a situação de Israel. Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Durante o cativeiro, o povo de Israel aprendeu a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Para Israel, o sofrimento do cativeiro resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Sempre que Deus trouxer um despertamento, a gente pode dizer, a gente costuma mais, o habitual nosso, usar a palavra avivamento, não é isso? Então vamos usar, sempre que Deus trouxer um avivamento à sua igreja, é para a restauração do seu povo. Despertamento é voltar ao verdadeiro culto, voltar à verdadeira adoração, retornar a adoração ao único e verdadeiro Deus. É isso que o desperta, é uma das finalidades do despertamento. Aí tem uma ilustração para você que está aqui nos acompanhando no templo, sobre o que o nosso presbítero Aldemário falou, né? Do tabernáculo, que foi o que o povo usou, o lugar de adoração a Deus no deserto, os 40 anos no deserto. O tabernáculo aí está. Os templos que foram construídos, como o templo de Salomão, e depois o segundo templo é reconstruído por Zorobabel, e o terceiro templo que ainda virá, será reconstruído como está aí na ilustração, está com projeto para construção em andamento, que será onde o anticristo irá profaná-lo, e aí as sinagogas, que foi um dos meios na qual os judeus encontraram para poder adorar o Senhor, um lugar separado, longe dos templos pagãos, porque os judeus, mesmo cativos ali na Babilônica, tiveram aqueles judeus que perseveraram na sua fé, que de maneira nenhuma blasfemaram de Deus, que sabiam que tudo aquilo era a vontade do Senhor, que se estavam ali é porque erraram, porque se estavam ali porque Deus disse que ia fazer, porque o povo se desviou do seu caminho, se desviou da verdadeira adoração, se desviou do verdadeiro culto, começou a fazer inovações e se afastou da adoração verdadeira ao nosso Deus. Vamos lá. Para a gente continuar e já passar aqui para o nosso presbítero Aldemar também trazer algumas coisas aqui, ainda tem o terceiro e quarto tópico. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Encontramos sempre estes 2 polos. O despertamento, aí tem essa ilustração aí que ele mostra, e está na nossa lição, graça e pecado. O despertamento sempre vem com a graça de Deus em nossas vidas sobre os nossos pecados.
para perdoar os nossos pecados. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo, ele não tolera o pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Na nossa lição aqui, ainda nesse ponto, eu até anotei aqui para você, está no terceiro ponto, que quando nós aceitamos Jesus Cristo, é acesa uma chama dentro de nós. E assim como era no tabernáculo, na época do deserto, que tinha o altar de incenso, que não podia ser apagada aquela chama. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ele diz: não extingais o Espírito, ou seja, não apague essa chama. Nós não podemos de maneira nenhuma apagar essa chama do Espírito Santo dentro de nós, porque como diz aqui, o Espírito Santo é sempre intolerante ao pecado. Ele não tolera o pecado. E quanto mais nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, aquela chama do Espírito Santo, ela vai se apagando, perdendo aquele combustível. Quando a gente menos espera, o pecado é como se fosse algo normal para a gente, como se fosse algo corriqueiro. Não tem mais aquela consciência acusadora, ou seja, a Bíblia chama, Paulo fala de mente cauterizada, a mente morta. Não tem nada mais que nos acusa. Se você ainda está nessa situação, que vai fazer algo de errado, e a tua mente te acusa, então ainda está em tempo. É tempo de você não fazer aquilo. O Espírito Santo ainda está lá bem vivo dentro de você. Mas se você está naquela situação que faz algo de errado e não tem mais nada que te acuse, meu irmão, só Jesus Cristo de Nazaré na tua vida. Procure ligeiramente esse despertamento que Deus está te dando nesta manhã. E atender por esse despertamento e perseverar nele, se arrependendo e se convertendo dos nossos maus caminhos, para que possamos manter essa chama bem acesa em nossos corações. Tem um terceiro tópico da nossa lição aqui, não quero tomar o tempo todo, que é Deus cumpre as suas promessas, e o quarto tópico da nossa lição, que fala sobre o despertamento, torna os homens obedientes à palavra. Dessa feita eu quero deixar nosso presbítero Aldemário bem à vontade, para ele comentar, interagir com os irmãos podem fazer pergunta, pode aproveitar agora, viu, meu irmão? Nosso presbítero Aldemário, ele é professor de teologia, aproveite e faça a pergunta. Olha a responsabilidade que ele joga para mim, e ele também é estudante de teologia, irmão. Mas vamos lá, desde já eu quero externar aqui mais alguém que já está nos assistindo, beleza? Pastor Israel Xavier está nos assistindo, não? Pai Senhor, pastor Israel, irmã Fernanda, também Marilena Lopes, a esposa do evangelista Silvio Castro, Deus abençoe a senhora. Janaína, nossa cantora, também está nos assistindo. A minha filha Andressa, Deus abençoe minha filha, você aí assistindo. A minha irmã Alice Costa, ali em Maranguape 1, também assistindo. Priscila, Gabriela Priscila, filha de Moisés, LG1. Sandra Dias, uma das nossas professoras aqui, né? Está também assistindo. Eliel Xavier. Então, Deus abençoe. Diácono Epídio também assistindo, que bênção, né? Então, Deus abençoe aí os irmãos que têm nos acompanhado e esperamos estarmos assim, sintonizados, aprendendo. Já quero dizer aos irmãos que presencialmente estão aqui, e a você que está em casa, que quando nós falamos do livro de Esdras e Neemias, a gente tem que entender a composição, a classificação dos livros do Antigo Testamento. Então, eles estão classificados como livro histórico. E se é livro histórico, haja informação. E já foi pesquisa feita. Está aí Mariana, que já se formou na faculdade. Está aí também Mateus, que está se formando. Né? Quem já passou faculdade sabe que eu vou falar que nós, seres humanos, de 100% de informações que são passadas, só assimilamos, se prestarmos atenção, 10%. Veja quantas informações já foram passadas nessa manhã aqui nessa lição. Mas se eu passo aqui e perguntar a alguém, o que foi que a presbítera Elia falou no início? Não vai nem falar, já saiu da nossa mente.
Porque são muitas informações. Por isso, quando eu digo assim, vamos pontuar, é porque aquilo é interessante você pelo menos memorizar. Entenderam? Porque são muitas informações, não é? E eu entendo que livros históricos na Bíblia, ele é histórico porque tem uma história. Então, são muitas informações, né, irmã Abinadab? São muitas, né, irmã Ruth? Então, são muitas. Mas, se nós prestarmos atenção, pontuarmos pelo menos desde irmã Silvana, a contextualização para a nossa vida já é de grande relevância. Exemplo, a lição de hoje, qual é a primeira ação para a nossa vida que é a palavra-chave? Despertamento. E tem que ficar para a gente nessas duas lições é o quê? O despertamento de Deus na nossa vida. Vocês vão me entender agora, você que está em casa, entenda, por favor, o que eu vou falar. Deus está despertando a gente hoje, como despertou lá, no contexto lá de Neemias e Esdras. Entenda o que eu vou falar. Veja como está a escola dominical. Tem aqui, presencialmente, umas 6 pessoas. Os adolescentes estão lá atrás tendo aula, né? Vamos botar umas 10 ou 12 pessoas no total. Mas entenda o que eu vou falar. Quando nós convidamos os crentes para vir agora, que está liberado 50 pessoas, sabe o que muitos crentes estão dizendo? Não por causa da pandemia do vírus, mas esses mesmos crentes estão no shopping, estão na rua ali no centro da cidade, estão nos mercados, estão andando de ônibus, que está super lotado os ônibus. Aí quer dizer que nesse lugar não tem pandemia nem vírus. Cadê o despertamento de Deus na vida desses crentes? Mas eu louvo a vocês que são despertados por Deus e estão aqui porque sentem sede de Deus no seu despertamento. E por isso que somos protegidos pelo Senhor. Como diz o presidente da República, né? Se tiver de pegar, vai pegar, irmão, porque dentro da população 70% é contaminada. Agora tem os que são assintomáticos que não vão nem sentir. Vai pegar, mas não vai nem sentir. Vai pegar, vai pegar. Lógico, a gente tem que ser prudente. Não vamos estar fazendo coisa rebeldia. Não só com esse vírus, mas qualquer doença. Mas o que eu estou questionando, que eu me preocupo, é a falta de despertamento, Elias, do povo de Deus hoje, e não querer vir para a igreja, no templo de forma presencial. Isso nos incomoda, irmão. Porque eu estou falando de crente que eu vejo com meus olhos, não é ninguém que me diz. Que quando nós convivemos em igreja, tem a pandemia, o vírus, mas para ir para shopping não tem vírus, para ir para o supermercado não tem vírus, para andar de ônibus não tem vírus. Que é isso, irmão? Isso é falta de dar valor ao despertamento de Deus na sua vida cristã. Mas eu louvo a Deus por aqueles, eu quero aqui pontuar 2 tipos de crente que eu parabenizo. É aqueles que se esforçam e têm condições de vir à igreja e vêm. E aqueles que a pandemia para ele em todos os ângulos. Ele não sai de casa para supermercado, não sai de casa para canto nenhum. Aí eu parabenizo esse, porque não é só para a igreja que ele não está vindo, é para tudo. Agora, aqueles que vão para esses lugares e não vêm para a igreja, para mim está reprovado, e eu tenho certeza como Deus fica triste com eles. Eu tenho que falar aqui, irmão, contextualizando aquilo que a Bíblia nos ensina, Elias. Nos ensina. Então é isso que eu quero que nessa manhã, nessa lição, você que está em casa, meu irmão, você que está aqui presencialmente, minha irmã, vocês entendam o que Deus está falando para a gente através dessa lição. Não é só os pontos históricos para aplicarmos e aprendermos ali. É aplicar a lição na nossa vida. Deus, nesses últimos dias, está nos despertando a buscá-lo mais. Escuta, na lição, que eu vou apontar 3 coisas ali na lição. Quando Deus despertou o Ciro para o cumprimento da profecia, foi para fazer o quê? Voltar para Jerusalém para 3 coisas especiais. O que foi? Reconstrução da cidade dos muros, reconstrução do templo e reconstrução da vida espiritual. Foi ou não foi? Vou pontuar mais direitinho na lição de hoje. Exemplo, Zorobabel, Deus desperta ele para quê? Reconstrução do templo. O que significa templo? Habitação de Deus. Mas parece que tem crente que não quer mais que Deus habite na sua vida. Porque um crente que diz que quer que Deus habite na sua vida, ele tem que ter prazer de vir na casa do Senhor, irmão. Que é isso? Como é que eu digo que Deus habita na minha vida e eu não tenho prazer de vir à sua casa para o adorar, aprender a sua palavra e glorificar o seu nome, Elias? É aquele ditado, prefeito. Eu não vou na tua casa se tu não vir na minha. Exato. Que é isso, irmão? Eu ter o prazer de ir para todos esses lugares que eu falei e não ter prazer de vir à casa do Senhor para o adorar, para o glorificar e para o louvar, irmão? Botar desculpas esfarrapadas para Deus? Que é isso, irmão?
É isso. Então essa lição está vindo para isso. É despertamento de Deus para nós. Então tempo, quando Deus mandou reconstruir, é símbolo de habitação dele, Elias. Como Deus quer habitar na nossa vida, irmão. Deus não está aqui para habitar nesse tempo físico aqui não. É habitar dentro de você, é habitar dentro de mim, habitar dentro de nós como igreja do Senhor. Por isso quando o apóstolo Paulo aos Coríntios diz, não sois vós templo e morada do Espírito Santo, porque Deus quer habitar é dentro de você, dentro de nós. E como eu não quero vir ao templo físico para se reunir com meus irmãos que somos a igreja de Cristo, para junto adorarmos e se alimentarmos da sua palavra. Segundo, Zorobabel, o templo. Segundo, Neemias vai restaurar o quê? Os muros. O que significa os muros? Proteção. Na antiguidade, essa proteção para quem tinha os seus deuses ali, o muro significa proteção daquele seu Deus, Mariana. E o israelita sabia disso, que o muro é símbolo de proteção. E essa proteção na nossa vida espiritual, quem é? Deus. Quando eu busco a Deus, Ele tem prazer de me proteger, de lhe proteger e de nos proteger. Então, a reconstrução dos muros da cidade é o símbolo na vida espiritual da proteção divina na vida do cristão. E terceiro foi com Esdras, restauração, Mateus, da vida espiritual. E como é que se renova a vida espiritual? Só por aqui, meu irmão, através da palavra. Sabe quantas horas passou o povo israelita quando Esdras estava pregando ali para ele? Ele foi de 6 da manhã a meio-dia, 6 horas em pé, escutando a palavra. Vou dizer uma coisa aqui para os irmãos e me entendam. Avivamento sem palavra é fanatismo. Avivamento sem a palavra é fanatismo. Todo avivamento tem que ter a exposição da palavra de Deus. Porque a palavra já é um despertamento para a nossa vida. A palavra nos desperta para nós orarmos. A palavra nos desperta para nós evangelizarmos. A palavra nos desperta para nós fazermos obras sociais na igreja e fora dela. Porque a palavra tem esse despertamento, porque ela é o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso. Outra coisa que eu vou pontuar para você que está em casa, para nós que estamos aqui. Aqui na leitura bíblica em casa, no texto de Neemias, no capítulo 1 e o versículo 2, preste bem atenção que eu vou falar para você. Vão tocar na gente, vai tocar na gente, porque eu vou contextualizar. Diz, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Sabe o que Neemias está dizendo aqui? Ele diz que Anani é um dos irmãos deles, que viajou até Jerusalém para saber a situação daqueles que não ficaram cativos no cativeiro da Babilônia, que ficaram lá. E ele traz a informação para Neemias, dizendo, olha, os que ficaram lá estão passando miséria, passando fome, sofrendo, os muros foram derrubados, está tudo em ruína, o negócio lá, Neemias, está uma desgraça. Olha o despertamento que causou em Neemias. Agora, deixa uma coisa aqui, Eli, talvez até você não saiba, porque isso aqui eu pesquisei. Você sabe quantos quilômetros andou Anani e esses que foram com ele de Judá? Eles andaram 1.600 quilômetros de ida e 1.600 quilômetros de volta, a pé. Tem crente que mora perto da igreja e ainda tem preguiça de vir para a igreja. Isso é uma lição para a gente, irmão. Na antiguidade, só quem tinha cavalo eram os reis e os ricos. Senão tinha que andar a pé mesmo. Porque não existia carro, não existia avião, não existia esses meios de transporte que nós temos hoje. Mas eles tinham prazer em andar. Como Jesus também na sua época, quantos quilômetros Jesus andou para pregar o reino de Deus? E hoje nós como cristãos, permita-me dizer, eu vou mais além. Eu estou falando daqueles irmãos que moram perto da igreja e podem vir, Mariana, andando. Mas tem aquele que ainda mora perto e ainda tem carro, automóvel, ainda tem preguiça de vir. Isso falta, sabe de quê, irmão? De valorizar o despertamento, porque Deus está toda hora nos despertando, ou não? Não é falta de despertamento de Deus.
Deus está despertando a gente sempre. Nós é que precisamos valorizar. O autor da lição, sabe o que ele botou? Só quem é submisso a Deus é que atende esse despertamento. E eu vou fazer aqui uma colocação, Elias. Está chegando o término ali. Dentro do terceiro ponto, escuta que eu vou mostrar a vocês. A finalidade de Deus em suas promessas. Deus, para cumprir as promessas deles aqui, a gente tem que ter duas colocações. Primeiro, a totalidade e segundo, a individualidade. Deus, para cumprir a promessa, irmão, na totalidade, se cumpriu. Israel volta para Jerusalém, faz a renovação ali no templo, dos muros, da vida espiritual, e se cumpre na totalidade o que Deus determinou através das profecias. Mas na individualidade não, e ali estava pontuando isso aqui. Porque muitos não voltaram para Jerusalém, preferiram ficar na Babilônia. Por quê? Porque Deus nos deu livre arbítrio. Então eu e você temos poder de escolha. Deus sempre vai nos despertar, mas a escolha é nossa. Agora Elias pontuou bem, você só não pode escolher as consequências da sua escolha. Se você escolher errado, mas espere mesmo as consequências negativas sobre a sua vida como crente, porque ela vem. Mas contrapartida a isso, se eu e você escolher conforme a vontade de Deus, as consequências que vêm são boas e vai glorificar o nome do Senhor. Não tem como isso. Por isso que Deus vai estar sempre nos despertando. E para nós pontuarmos, está chegando a hora, escutem só. A finalidade e a importância do despertamento. Essa semana mesmo, eu senti um despertamento de Deus e correlacionou com o despertamento do nosso pastor coordenador da área. Eu conversando com o Natessa sobre uma semana de oração. Aí de repente o pastor liga para mim, parece até uma coincidência, sim ou não? Seu Demário, eu quero sentar contigo, porque eu estou com desejo de fazer uma semana de oração. Foi despertamento ou não foi? Tanto em mim como no pastor coordenador. E nós sentamos, já está tudo elaborado, as escalas já estão feitas, e a partir de segunda-feira agora, até sexta-feira, semana de orações especiais e avivada com temática. Por quê? Porque Deus tem nos despertado a orarmos mais. É aquilo que eu disse no início, não é a oração que traz despertamento, a oração na nossa vida já é um despertamento de Deus. Posso ser sério com vocês? Já passei tempo da minha vida que eu não tinha tempo nem para orar. Não sei vocês, irmão, não sei você em casa. Eu trabalhava no comércio, ia do comércio, ia para a faculdade, quando eu chegava mesmo, chegava todo quebrado. Quantas vezes eu dobrei meu joelho na minha cama e eu não conseguia nem dizer Deus, já dormia. Na testa que me levantava e botava na cama, Mateus. Porque o corpo físico não aguentava. E quanto tempo, Eliseu, eu passei assim? Mas chegou um grande despertamento de Deus na minha vida. Eu disse, eu preciso me esforçar nesse despertamento para descer, para buscar e orar a Deus. E graças a Deus hoje, Deus tem me despertado e me dado condições de atender a esse seu despertamento e buscar Ele em oração. E por isso que eu não perco essa oportunidade. Então já quero dizer a você que está em casa, que congrega em G1 e G2, a partir de amanhã, todos os dias, orações especiais e avivada com temática. Por quê? Porque tem que ter o avivamento pela palavra, mesmo sendo oração. Vamos ficar um bom tempo de joelho, clamando e orando, mas depois também receber a palavra, que é avivamento e alimento para a nossa vida. Então aí se completa esse curso de adoração, esse culto de adoração. E ainda mais também vai ter os louvores. Por isso que eu sempre digo, o culto para ser completo, oração, louvores e a palavra. E aí a gente fica alimentado e esse despertamento de Deus vai fazer que nos conduza a termos sede dEle e buscarmos sempre ao Senhor. Então, para nós finalizarmos ali, tem chegado ali a hora, 11h30, né? Eu quero aqui pontuar outro despertamento aqui, que esse aqui eu não conversei com o pastor Luiz Sérgio por causa desse intercâmbio que ainda não está agregando todas as pessoas, somente 50 pessoas. Mas Deus, eu quero dizer aos irmãos de G2, de uma forma bem específica, mas também para os irmãos de G1, mas mais de G2, porque onde eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, pastoreando aqui os irmãos. É um despertamento pela palestra de casais, porque a gente sabe que no meio matrimonial precisa-se desse despertamento.
Porque sabemos, quando se trata de duas pessoas com temperamentos diferentes, se não tiver esse despertamento espiritual de Deus, como nós temos visto em meio à nossa sociedade, muitos crentes se divorciando. Por quê? Falta desse despertamento ou falta da submissão a esse despertamento de Deus na vida do casal. Mas nós estamos despertados para isso. Então, somente se normalizar toda a situação, e nós vamos sentar com o pastor coordenador da nossa área aqui em GE, para fazermos essas palestras para casais, para que haja um despertamento espiritual na vida dos cônjuges, para que esse casal, essa família, ele exalte o Senhor, adore, glorifique, e que haja paz, que haja harmonia, que haja respeito, que haja honra mútua de um para com o outro dentro da família e principalmente em meio aos casais. Então, por isso que essa lição de hoje, o que fica para nós é o despertamento de Deus na nossa vida. Se você é submisso a Deus, atenda ao despertamento do Senhor. Se você tem saúde para vir ao templo adorar a Deus de forma presencial, venha. Pense nesse despertamento de Deus na sua vida. Se você tem saúde para ir a um shopping, se você tem saúde para estar dentro do ônibus lotado, se você tem saúde para ir ao seu trabalho, se você tem saúde para tantas localidades, por que não para vir para a presença de Deus na casa dele? Então não invente qualquer desculpa para o Senhor, porque eles não conhecem por dentro. Então é melhor ser sincero com Deus, porque ninguém mente para Deus. Ninguém mente para Deus. A melhor coisa que Deus quer de uma vida cristã é sinceridade, fidelidade e honestidade para com Ele. Cuidado, não caia nesse pecado, mas tão somente com a sua submissão ao Senhor, atenda ao despertamento do Senhor nesta manhã, através dessa maravilhosa lição, que eu tenho certeza, talvez todas as informações que foram passadas não fiquem na sua mente, mas a palavra-chave vai ficar, que é despertamento na sua vida. Deus está lhe despertando a orar, a ler a palavra, a evangelizar e a vir à sua casa. Então, nesta manhã, seja despertada por Deus através do seu Espírito Santo e tu verás quanto Deus tem tanta coisa para realizar na tua vida e da tua família. Que Deus abençoe a todos e eu louvo a Deus por estar mais uma vez aqui aprendendo juntos a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo que temos aprendido na manhã deste domingo. Eu quero trazer aqui uma reflexão para te despertar. Quanto tempo você vai ficar em casa sem ver o templo? Quero te dizer uma coisa. Esse vírus na qual nós estamos a enfrentar, ele nunca vai acabar. Nunca. É algo invisível. Não é feito a dengue, que se a gente controlar os focos, essas coisas, praticamente acaba. Ele nunca vai acabar. Vai surgir uma vacina, irmão? Vai. Você vai se vacinar, mas você pode pegar. Se você não cuidar da sua saúde, da sua alimentação, se não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Porque nós já passamos por vários tipos de doença aqui. É um exemplo que eu sempre dou, os irmãos, os colegas de trabalho, quando me perguntam, ele fala, eu pergunto a ele, você quando nasce, nós quando nascemos, todos aqui, você que está em casa também, tem uma marquinha no braço, não tem? Da BCG, vacina contra tuberculose, que matou centenas de pessoas. Mas se você se descuidar da sua saúde, você pega de novo. Ela não foi erradicada. Eu digo por ter companheiro de serviço que trabalhou, e eu dizia sempre a ele, ele só comia biscoito, salgadinho, essa coisa, eu dizia a ele, isso não dá sangue não, meu irmão, se alimente direito. Sabe o que foi que ele pegou? Uma tuberculose, vacinado. Todo ano nós nos vacinamos contra a gripe, e pegamos gripe. Todo ano. E a mesma coisa é esse vírus que aí está. Temos que aprender a conviver com ele, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, porque não vai adiantar eu e você tomar medicação, se vacinar, se alimentar bem, se o meu organismo, o teu organismo não obedecer à voz de Deus. Se Deus disser, reage não, não vai reagir não. Se Deus disser,
Se Deus permitir, reaja. Aí o meu organismo, o teu organismo reage. É um versículo que eu sempre dou aos irmãos, quando vou visitar enfermos, que é aquela passagem de Paulo, que Paulo diz, que a Paulo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Aí eu parafraseio, contextualizo e disse, você foi o médico lhe receituou, você vai tomar a medicação, mas quem vai dar o desenvolvimento, o crescimento é Deus. Quem vai fazer com que o remédio faça efeito é Deus. É Deus. Nós precisamos de Deus, meu irmão. Desperte, tem condições. Venha, essa lição, ela é de 1993. A palavra de Deus é milenar, mas é bem atual para os nossos dias, para os nossos tempos, porque sempre estamos precisando de um despertamento espiritual para as coisas de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, mesmo vivendo dias difíceis e numa sociedade corrompida pelo pecado, busquemos uma sincera e poderosa renovação do Senhor para as nossas vidas, pois um pleno avivamento é possível e real. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Domingo que vem tem mais, estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical, aguardando a sua presença, a sua participação aqui presencialmente, a sua presença e participação. Aí você que não pode sair da sua casa por enquanto, mas vai chegar o tempo de você também vir para a casa do Senhor. Vai chegar o tempo também de todos nós estarmos aqui unidos e reunidos na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o seu santo nome. Nossa próxima lição, lição número 3, vai nos falar: o despertamento renova o altar. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja. Amém. Meus queridos irmãos, só resta nos agradecermos a Deus por mais essa maravilhosa lição que nos despertou nessa manhã em fazermos mais ainda a vontade do Senhor. Nós estamos aqui com um caderno de oração de alguns irmãos e irmãs que estão em casa, que crê no exercício da sua fé juntamente com a nossa, que Deus pode realizar um milagre através da oração. Então são ele aqui: Edna Maria, pede oração pela sua família; Daniel Batista, pede oração por ele e sua família também; Edson Silva, pede oração por ele e sua família; Alice Costa, essa é minha irmã de Maranguape, ela pede oração pelo seu esposo Orlando. Meu cunhado precisa muito de oração mesmo, como também a nossa tia, irmão, que ainda está na UTI ali no hospital e carece muito da oração da igreja. E eu creio que Deus, através da oração da igreja, se estiver conforme a sua vontade, tem poder de realizar um milagre, fazer aquilo que, se a medicina não tem mais condições, ele entrar como Deus do impossível, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Então vamos orar, Elias, né? Agradecendo a Deus. E antes da bênção apostólica, vou reforçar somente os avisos, tá bom? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor, estamos aqui primeiro te louvando e agradecendo por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui aprendendo juntos a palavra de Deus, tanto com nossos irmãos e irmãs de forma presencial, como aqueles que também estão nos acompanhando em casa, Deus. Que a vida de todos eles seja alcançada por Ti, e eu creio que eles tenham assim tido uma excelência no ensino-aprendizado nesta manhã, e coloque em prática tudo que aprenderam, porque é um despertamento do Senhor para a nossa vida. Mas queremos de uma forma muito especial apresentar teus servos e servas, a qual carecidamente tem aqui feito a sua petição de oração, e nossa equipe técnica tem colocado no nosso caderno de oração, Senhor. Então eu te peço, Senhor, tua bênção sobre a irmã Edna Maria, sua família, sobre o nosso irmão Daniel Batista e também a sua família, como também Edson Silva, Pai, e sua família, Alice Costa e também o seu esposo Orlando, a minha tia, nossa tia, Senhor, que encontra-se ali naquele hospital ainda na UTI, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode tirá-la hoje e ali já dá alta para que ela volte ao seu lar. E assim eu estendo, Senhor, tantos quantos encontram-se nessa impossibilidade por causa da enfermidade.
Então eu te peço, Senhor, se for a tua vontade, cura para teu nome ser glorificado, e eles tenham o prazer de vir ao templo de forma presencial para te adorar, Senhor. Desperta a cada dia o teu povo, a tua igreja, porque somos nós, Senhor, e precisamos sempre sermos despertados pelo Senhor, principalmente através do teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, Senhor, e assim se concederes logo mais à tarde, à noite, continua com mais culto, e que possamos estar sempre te adorando, para teu nome ser louvado e glorificado. Obrigado por tudo nesta manhã, em nome de Jesus. Então, antes da missa apostólica, reforçar. À tarde, tem um ciclo de oração das crianças, infantil, às 3 horas. À noite, o culto da família, tá bom? Então, você que realmente não tem condições de vir ao templo, nos acompanha através da live. Mas você que tem condições, por favor, a igreja não está ficando lotada. Cabe 50 pessoas separadas, com toda higienização, álcool gel, enfim, toda a segurança. Olha, se no ônibus não tem segurança em outros lugares, mas aqui tem. Pode vir, tem a segurança de forma física e pessoal humana nossa, e tem muito mais ainda a segurança de Deus sobre nós. Então venha de uma forma presencial, porque você vai sentir como é gostoso presencial, muito melhor do que em casa. Eu digo isso porque eu já acompanhei algumas lives em casa e é muito diferente de forma presencial. Presencial a gente assenta a unção do Espírito Santo de uma forma muito mais magnífica, uma coisa brilhante. Então venha para você sentir isso que eu estou te falando, tá bom? Então temos aqui 50 lugares que dá para todos sentarem de forma tranquila, sem problema nenhum, tá bom? Agora, obviamente, a você que não tem condições por motivo de saúde, nos acompanhe em casa, tá bom? Sem problema nenhum. Tá bom assim? Então, segunda-feira, amanhã, começa a nossa semana de oração especial e avivada com temática, tá bom? Então, segunda e terça. Na quarta-feira, Santa Ceia do Senhor, aqui na congregação de G2. Aí depois, quinta e sexta, mais orações, tá bom? E no sábado, por que a gente não botou oração? Porque o culto de louvor com adoração e ainda a ministração da palavra está sendo uma bênção no nosso culto da nossa mocidade. Então, no sábado não vai ter oração, vai ter oração da mocidade, mas continua com a ministração da palavra e um culto também de louvor com adoração. Porém, não esqueça, faça um esforçozinho, venha orar conosco, que eu tenho certeza, Deus vai fazer um grande renovo na sua vida, para a glória do nome dele, amém? Curva a vossa cabeça e receba uma bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, o Criador, e as divinas consolações do Espírito Santo Consolador esteja sobre a nossa vida, da nossa família, de todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos nós confirmemos dizendo amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.